Essa primeira parte ele fala de quê? Sobre o Tite. Ele está falando sobre o Tite, veja aí. A situação é muito clara, né? Até o mesmo Pedrinho brincou na apresentação e... Eu vi, nem partiu de você, obviamente. E o Pedrinho é muito maluco. E ele fala mesmo, tá? Ele brinca comigo. Então, assim, cara, ele é o treinador do time. Eu não tenho nada contra ele, assim. Eu dei minha opinião, como ele deve ter a dele. Mas só que a gente tá pelo Cruzeiro. Hein? Não é sobre o Gabriel e sobre ele. É sobre o grupo, é sobre o Cruzeiro ganhar. E ele sabe que a gente viveu isso no Flamengo também. A gente não teve nenhum problema no Flamengo, a gente não teve nenhuma discussão, a gente não teve nada. E eu respeito ele como respeito todos os meus treinadores. Eu nunca tive problema com o treinador. Quem vai mandar é ele, né? Ele que vai mandar, eu sou o jogador. E o que tiver a fazer pra ajudar o Cruzeiro, eu vou fazer. Valu, quando ele estava com todo o protagonismo na final da Copa do Brasil, que ele foi protagonista total daquela final, as declarações dele ali no final apontava para algumas pessoas, etc e tal. Quando ele chegou e o Pedrinho brincou na coletiva, o Pedrinho brincou porque ele já havia falado com o Pedrinho sobre o Tite. Né? O Pedrinho brincou porque ele falou, eu fecho com você só se você não levar um determinado treinador, que era o Tite. Só que aí, o que aconteceu? A impressão que eu tenho é que o Cruzeiro, medindo também o custo-benefício da operação, o Cruzeiro identificou, cara, esse custo-benefício para nós está sendo ruim. Só que ele tem um contrato com o Cruzeiro. Não é simples você desfazer de um jogador que custa 2,5 pila por mês no mínimo. 2,5 pau no mínimo, fora luvas, fora os penduricalhos, 130, mais de 130 milhões até o final do contrato. O Cruzeiro imaginou que o custo-benefício não era bom, e não é mesmo, né? Eu acho que eles consideram que eles erraram no entusiasmo, trouxe um grande fenômeno midiático, um baita de um atacante, mas que, porra, o cara que estava disputando posição com ele rendeu absurdamente mais do que ele, custando muito menos. Só que agora o Gabigol está numa situação desfavorável, Valuzeiro. Absolutamente desfavorável. Eu acho que não é só ele, mas... Por quê? Porque o Gabigol não tem mais a admiração de 100% da torcida. O Gabigol, ele pode não ter escutado dos donos do Cruzeiro, mas para mim há uma avaliação de um negócio ruim, do custo-benefício. E de quebra, cara, o Cruzeiro traz o Tite, que é o cara que era o desafeto dele no Flamengo. E aí, Valu? Vamos lá. Primeiro, as falas do Gabigol, obviamente, foram falas de uma gestão de crise. Ele não quis deixar as coisas mais quentes, do que ali a declaração dele quando conquistou a Copa do Brasil, falando que tinha um técnico que não respeitava. Esse técnico era o Tite, que havia sido técnico do Flamengo até setembro de 24. Ele fez uma contenção no momento, né? Ele não causou mais polêmica, não jogou gasolina ali no incêndio, né? Então, para mim, extremamente protocolar. Ele se tratou como uma empresa. Nós somos a nossa própria empresa, né? Nos nossos respectivos trabalhos. E ele atuou dessa forma, não esperava outro tipo de posicionamento, senão esse. O Gabigol é muito bem assessorado na sua carreira, principalmente no que diz respeito a se manifestar diante dos microfones. O HG, seja para permanência ou para não continuidade do Gabigol, é uma equação, o Cruzeiro, eu vou colocar o Cruzeiro, Gabigol e staff tem uma situação a resolver. Ponto. Não, independente de para onde vai essa situação. O Gabigol não vai seguir no Cruzeiro. Tem que ser resolvida uma situação. Não adianta uma das partes... se o staff do Gabigol chegar e falar algo que eu não creio, tá? Abrimos mão do que temos a receber, porque é correto, gente. E quando eu digo isso, não é que o Gabigol seja mercenário, não. Você tem um contrato, você firmou. O Cruzeiro não quer perder, o atleta também não. Empréstimo, igual o Santos já... o Santos fez uma consulta, Thiago. Isso. Gostaria de um empréstimo com o Cruzeiro pagando metade dos... Exatamente. Cara, qual a vantagem para o Cruzeiro? Entende por que é uma equação tão... o Gabigol vai seguir.
Peraí, como é que vai fazer? Essa questão do respeito, o Tite vai ter que voltar ao respeito com o Mas atleta você acha que tinha tem clima? Hã? Você acha que tem clima pro Gabigol seguir? Thiago, Aí é engraçado esse caso, porque a gente falou sobre o Rony aqui, o rap tem uma que ele questão pensa. do Gabigol que passa pelo elenco, né? Você trouxe aqui, o elenco não recebeu bem a atitude dele, Gabigol, de deixar ali a Neoquímica Arena sozinho. Só que Enquanto tem a uma delegação coisa, voltou a Thiago, BH. que é muito suprema, e aí isso não é faltar com respeito ao torcedor do Cruzeiro, é muito suprema a própria vontade da parte da torcida que acho que é a parte maior, de ver o Gabigol fora do clube, da parte menor, que me parece hoje em dia, de ver uma nova oportunidade, que é a questão do contrato, HG. É por isso que eu falo, existem duas grandes questões a serem resolvidas. No caso de um não segmento dele no Cruzeiro ou no caso de uma saída, HG. E isso não vai se dar da noite para o dia. Ó, a gente vai falar mais sobre o Gabigol, as demais declarações, né? Ele escolheu onde ele quer falar, né? E aí eu gostaria muito de entrevistá-lo. Eu gostaria muito que ele falasse com a gente, com outros colegas e tal, porque é necessário que algumas perguntas sejam feitas, né? Perguntas necessárias sejam feitas, né? Não precisa levantar a bola, não. Então eu gostaria de entrevistá-lo, mas eu sei que eu não vou conseguir. Enfim, ele escolheu dar entrevista lá, nota-se claramente que é uma entrevista de quem está na defensiva, com respostas bem protocolares, absolutamente protocolares, de um cara que está desconfortável, chegou muito confortável quando foi contratado, muito confortável as declarações depois da final da Copa do Brasil, onde ele foi protagonista, hoje ele está numa situação desconfortável. Então, ele está na defensiva, né? Enfim, vamos falar mais sobre tudo isso, porque agora eu quero dar camisa para o povo. Você que está ligado conosco na tela da Band ou que está no YouTube, muita atenção, porque você vai ganhar a camisa oficial e vai receber em casa. A Nuve está entregando todas as camisas. Tem gente que às vezes tem um tempo que está esperando e tal. Gente, por um probleminha no cadastro, às vezes a camisa não foi. Você acha que a Nuve está te enrolando? Não. É só fazer contato, me chama lá no Instagram, no privado, manda lá para mim uma mensagem que eu estou encaminhando para a Ju, que é responsável pelo setor lá da Nuve, está regularizando e enviando todas as camisas. Milhares de pessoas já receberam e você também vai receber. Para isso, você paga de R$200 para cima na sua conta da CEMIG. Se paga, está apto a baixar o Nuve App, que é esse aplicativo aqui, fazer um cadastro em nome do titular da conta da CEMIG. Se for empresa, em nome de quem assina pela empresa. Vale cadastro só em nome de quem está no nome da conta da CEMIG, tá? Se você é inquilino e a conta da CEMIG está no nome do proprietário, não dá para fazer, a não ser que o proprietário faça para você, fechou? Então, faz o cadastro em nome do titular da conta da CEMIG. Vai te pedir um cupom, você quer ganhar e receber em casa a camisa oficial do Cruzeiro, vai digitar Band Cruzeiro. Quer ganhar e receber em casa a camisa do Atlético, vai digitar Band Galo, tudo junto com letras maiúsculas. Digitou, assinou com a Nuve, vai receber um e-mail tratando do tamanho da camisa e depois de um voucher para destacar, para o voucher que vai dar direito a receber a camisa em casa. Não tem que instalar placa, não tem obra, não tem taxa de manutenção, não tem taxa de adesão, não tem mensalidade, não tem plano de fidelidade, você só vai pagar o que consumir. Não tem plano de fidelidade. Recebeu a camisa, está recebendo desconto na conta da CEMIG e não quer continuar, é só sair. Então é camisa oficial, chegando na sua casa e desconto entre 15% e 25% da sua conta da CEMIG todos os meses. Você não vai perder, né? Então chama agora aqui, ó. Faz o cadastro no aplicativo da Nuve, porque com a Nuve você só ganha. E se ainda não recebeu a camisa, me chama lá no Instagram, no privado, que você vai receber sua camisa rapidamente. Fechou? Bom, o Thiago queria falar ainda sobre o Gabigol? Eu queria propor a todos os colegas aqui, se vocês acham que no caso do Gabigol existe mais clima, por exemplo, que no caso do Rony com o Atlético. Porque eu acho do Gabigol muito mais complicado do que o do Rony. O Rony, ele entra na justiça contra o Atlético em uma ação porque naquele momento ele não estava recebendo os direitos dele. Não estava recebendo algumas coisas que o clube tinha que pagar a ele. Mas o Gabigol, cara, o Gabigol recebeu em dia o tempo inteiro, foi amado e bem querido pela torcida até o jogo contra o Corinthians. E aí, num jogo contra o Corinthians, para mim, ele perde um pênalti de forma displicente. Mas foi protagonista, o Thiago. O Rony não.
no aspecto Gabigol foi dentro de protagonista campo. quando? Foi protagonista naquele erro pênalti, cara. Caiu tudo em cima dele, nós falamos sobre isso aqui. Então, eu acho que no caso do Gabigol... É muito mais complicado do que o Rony, com certeza. Talvez o Gabigol esteja mais para um Biel, não estou falando que é a mesma situação, Sim. seja mais equiparado a um Biel. Boa. Né? Que ninguém aceita hipótese nenhuma. Eu acho que a questão do Tite com Gabriel Barbosa é fácil de resolver. Os dois podem sentar, porque eu acho que pessoas adultas se resolvem, mesmo tendo problemas graves. Assentam, eu acho isso, eu acho aquilo, vamos resolver? Se resolvam. Mas não tem problema Agora, grave. o problema que eu acho que é o Cruzeiro já enxerga no Gabriel Barbosa, eu não tô achando a palavra, mas Peso. é um peso, que é 2,5 milhões, é reserva, não é o cara ideal, já tem problema com o técnico, não foi protagonista. Então, ele tem todos os pontos de você falar assim, vamos negociar. Agora, o Valu falou perfeitamente no início da fala dele. Quem está disposto a pagar isso tudo? Ele está disposto a reduzir? Veja bem, eu acho que pro Gabigol conseguir um contrato próximo do que ele ganha no Cruzeiro só para futebol do exterior, eu não acho que ele vai. Eu não acho que ele vai querer voltar ao exterior. Ô, Gagi, aqui no você Brasil ele tem não clima? consegue. O Cruzeiro não paga metade do salário dele para clube nenhum, não vai pagar. Para tirar do Cruzeiro tem um valor. Então, das duas, uma. Ou ele fica aqui, na reserva, custando 2,5 pau, ou todos eles vão ter que se sentar e definir o que vai acontecer. Fato é que eu duvido que o Gabigol abra mão de valores para sair do Cruzeiro. Até pela forma que se enxerga, né? Nesse Podpah mesmo, a gente viu recortes lá em cima do Band News. Eu sou um fenômeno. Quando o técnico joga num determinado esquema que me favorece, assim, para mim falta uma autocrítica ao Gabigol de enxergar que nos últimos 2 anos ele tem sido bem aquém do que foi na carreira dele. Mas não esqueçam que o Pedrinho topa fazer rescisão desde que faça um acordo com o caso do Dudu. Não, isso aí você esquece. Zero? Não há. Isso aí eu tô te falando, é informação. Não, e a diferença é brutal. O caso do Dudu, ele é uma exceção que o Cruzeiro não vai repetir mais enquanto o Pedro Lourenço for o proprietário do clube. Deixa eu te perguntar, você não me respondeu. Mas você acha que tem clima pro Gabigol? Para continuar no Cruzeiro? É. Eu acho que nenhuma das partes quer. Mas você acha que é sem clima? Hoje não tem clima mais. Cara, se nenhuma das partes quer, é o que eu falei, a história da manutenção do casamento mas por causa o que do é filho, essa história do manutenção de clima, casamento assim? por causa de negócio. O HG, nenhuma das partes quer, mas essa participação dele para mim nesse podcast, para mim foi mais ou menos assim, ele foi lá para demonstrar para todo mundo que ele está disposto a continuar no Cruzeiro. Para mim, a leitura que eu tive foi assim, olha, para todo mundo que está já me colocando para fora do Cruzeiro, que eu não quero ficar, talvez seja até uma encenação, não Mas sei. é o que eu esperava, mas foi ele protocolar. mas ele chega lá e fala assim, olha, eu vou cumprir meu contrato, eu já conversei até com... Cara, ele passou um monte de recado. Mas assim, porque todo mundo imaginava o seguinte, que ele não vai se representar no dia 2. Já acabou, no dia que ele saiu lá e foi embora. E outra Muitos torcedores imaginaram que ele foi e outra embora. coisa, Ele é muito inteligente. eu tenho certeza que no não dia cumprir 2... as regras. Ele é muito inteligente. Ele foi... Profissional, sabe do peso das coisas de contrato. Por isso que é importante também o posicionamento hoje totalmente distinto do Pedro Lourenço com relação ao próprio caso do Dudu. Você viu o Pedro no dia que saiu na apresentação do Tite, apresentação oficial, o Tite ainda não falou em coletiva. Mas não, isso aí é um outro caso. Tá todo mundo, HG. Com cautela. Tá todo mundo num tabuleiro de xadrez agora. E cada movimento que o outro fizer vai ser muito importante. É que é o seguinte, o torcedor gosta muito do Gabigol e o Gabigol pode reconquistar o torcedor entrando e fazendo gol, tá certo? Eu já notei que já houve uma queda na rejeição, fiz um vídeo final de semana tratando do Gabigol lá, aí eu fiz uma pergunta, eu já notei ali que tem uma queda na rejeição, porque a poeira baixou, né? O jogo já passou, alguns dias se passaram e etc e tal. Aí o Gabigol na entrevista disse que foi conversar com o Pedro Júnior. Pô, vocês me venderam? Né? Aí o Pedro Júnior, não, você faz parte do projeto. Pô, é claro, faz parte do projeto, tem um contrato, gente. Tem um contrato. Se o Gabigol quiser ficar aqui como reserva até o final do contrato, até o final de 28, são 130 milhões pelo Gabigol reserva. Eu acho muito pouco provável que o Gabigol se torne titular absoluto do Cruzeiro do Tite. Acho muito pouco provável, estou dizendo que não possa. Porque se lembra bem que 10 anos se passaram, mas em 2015 o titular que não era um garoto na oportunidade, mesmo sendo em 2015, do time do Tite era o Wagner Love. Era Malcom, Wagner Love, etc e tal. Então ele pode. Eu acho que na apresentação do dia 2, o Tite vai abraçar ele.
Eu acho que numa apresentação do Tite, quando ele for perguntado, o que ele vai responder, Valu? O Tite? Gabriel é jogador do Cruzeiro. E como qualquer jogador, vai ser tratado dentro do clube. Acabou! Acabou! Ei, o Tite vai meter essa. E outra coisa, e se pá, sabe o que vai acontecer? O Gabigol vai jogar com o Tite. Eu só não sei se vai até o final de 28. E eu não sei também se o Gabigol vai querer ficar de reserva no Cruzeiro até o final de 28. Entendeu? Tem um contrato, a situação não é fácil. E essa ali do tabuleiro de xadrez é uma verdade. Qualquer movimento equivocado do Gabigol, que é, cara, o Gabigol, além de um jogador de uma qualidade acima da média, é um cara muito bem assistido, cara. O empresário, é o Júnior Pedroso, que é o empresário do Gabigol, né? O Júnior Pedroso é um monstro, um monstro. O Gabigol, como jogador, dispensa comentários. O Gabigol, nas mídias sociais, é um fenômeno. Cara, ele não segue ninguém, ele posta as coisas ali que repercute pra caramba. Onde o Gabigol vai, a meninada é maluca com ele, ou seja, seguiu os passos do Neymar nessa questão de ser um fenômeno midiático. E ele sabe muito bem administrar a carreira dele. A hora vai dar entrevista pra quem? Pro donos da bola, que vão apertar ele aqui? Óbvio que não. Vai Itatiaia, que vai apertar? Não. Lá pro 98? Não. Pode ir pá, vou com os passa, porra. Tanto que na hora que ele foi falar o negócio da apresentação dele no Cruzeiro, né? Aí ele falou que o Pedrinho brincou. Aí não sei se foi o Igão ou o Mítico, um deles disse assim, a gente viu que partiu do Pedro, né? Né? Então quer dizer, ali os caras são parceiros e não tem problema nenhum nisso não. Até pra fazer esse movimento de falar no Pode Pá, diante de um momento tão conturbado, ele escolhe pra quem ele quer falar. Então o Gabigol é um fenômeno em todos os sentidos, menos na bola, né? Que não é fenômeno como ele disse que é, não. Ele é bom, muito bom jogador e tal, é fenômeno. Ele não é. Fenômeno só tem um. Quem é ele, Valor? Aí, ó. Ronaldo Nazário. Aqui, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Vamos brincar na KTO? Vamos lá? Aposte e ganhe. Só tem na KTO. KTO.bet.br, promoção exclusiva, tá? Que te dá R$10 em palpite grátis para você aproveitar nos seus esportes preferidos. Porque o esporte não para, o futebol não para, gente. O negócio tá rodando no mundo inteiro. E aí, como é que você faz para garantir o prêmio? Eu vou explicar, é muito simples. Você apostou, e se você apostou e ganhou, recebeu o seu prêmio, tá? Se não ganhou, recebe do mesmo jeito. Basta acessar kto.bet.br, você vai fazer sua aposta em qualquer esporte e comemorar seu prêmio. Com aposte e ganhe, você tem R$10 para jogar de novo, não importa o resultado. Você não vai ficar de fora dessa de jeito nenhum. Você palpitou, por exemplo, você vai lá na Liga dos Campeões. Você vai em alguma liga que está rolando, em algum outro esporte que está rolando pelo mundo aí, palpitou, ganhou, recebeu, perdeu, R$10 para você. Você pega esses R$10 e monta múltiplas, faz odds altas para você tentar ganhar uma grana muito, muito maior do que os 10. Confira os termos e condições, aposte em kto.bet.br. Lembrando que o site é proibido para menores de 18 anos e jogar com responsabilidade. Isso aqui não é investimento, não. Se você está pensando que eu vou entrar na KTO, que eu vou salvar o meu ano na KTO, não é assim. Até porque o resultado do jogo não depende de você. Ontem, por exemplo, eu botei 50 no Vascudo. Botei 50 no Vascudo. Quando o Vascudo empatou o jogo, eu falei, nossa, vai virar. O Raio vai meter um gol daqui a pouco, eu vou explodir. Tava dando 2 pila e pouco lá. Eu botei 50, tá dando 2.300 e alguma coisa. Só que aí azedou a garapa. Eu perdi meu 50, mas é isso aí. Mas agora, fazer disso aqui um meio de ganhar a vida, não. Me ajuda aí, é pra brincar, é diversão. Aposte no seu time com a KTO.bet.br. Ô, Gabriel, podemos seguir por aqui? Então, você tem outra parte aí da entrevista do Gabigol ou só tem aquela? Só aquela. Tá, é porque ele falou do Tite. Depois ele citou também na mesma entrevista uma situação que nós discutimos na rádio hoje. Aliás, você está convidado, Band News FM, de segunda a sexta, de 11 ao meio-dia. O programa é totalmente excelente, gente. O programa é muito bom. Que programa gostoso, sabe? Feito por gente gostosa. Então vai lá, de meio-dia, 11 ao meio-dia, de segunda a sexta, 89.5, também no youtube.com/TV Band Minas, para você se ligar no Band News na área. E lá a gente estava falando de uma questão que ele citou aqui. Ele é um fenômeno quando o jogo é feito, quando o time é montado para jogar por ele. Aí não, né, Valuzinho? Fenômeno não, né, Valuzinho? Não, fenômeno não. Pero não muito, né, muchacho? Fenômeno só existe um, né? Ronaldo Nazário de Lima. Não, ele é muito bom jogador quando o time precisa usá-lo ali e ataca mais do que é um time que joga em transição.
O Jardim jogava muito em velocidade, saía muito rápido da defesa para o ataque. O Gabigol não é um exímio velocista, mas ele é um jogador que tecnicamente é bem acima da média. Tem um jogo, eu não estou lembrado agora qual é, talvez seja o Mirassol aqui no Mineirão, que ele recebe uma bola na ponta direita, o mais aberto ali pro lado direito, ele recebe, limpa para a canhota e bate cruzado. Ele não consegue fazer o gol, mas a bola passa raspando na trave. E ali você vê a qualidade que o cara tem. Ele é muito rápido, ele faz muito rapidamente. Rapaz, isso. a que ponto nós Os chegamos, movimentos né? dele são O Thiago muito tá rápidos. valorizando o Gabigol por uma jogada que ele cortou e chutou, ela passou raspando atrás. Impressionante. Não, impressionante. A que Passação ponto de nós pano, né, chegamos, né? galera? Antigamente O você Hulk falava... fez várias vezes isso na E ele temporada. não falou em nada sobre isso. Antigamente você falava assim, o Gabigol fez tantos gols na temporada. Hoje você valoriza, o Thiago tá vindo aqui para valorizar o Gabigol por uma jogada que ele chutou e raspou atrás. 2 pau e meio de salário. Agora, Não, quando você fala que o Hulk fez tantos gols, ele vem aqui Cara, você e não vai entendeu detonar nada o... do que eu disse. Não, eu tô tentando ver Você a não entendeu passação nada de de pano que que eu você tá aqui pro Gabigol. Cara, Pra você justificar, você tentou lembrar um lance Você num não entendeu? jogo. Ó, vamos Eu lá. tô impressionado. Duas coisas. Você não foi entendeu bem, você foi bem nessa aí. absolutamente nada do que eu Você foi bem disse. nessa aí. Você não entendeu nada do que eu bicho. disse. Não, Porque eu tô há uma ninguém semana- entendeu. há uma Ninguém semana- entendeu. O que há você uma- tá eu tô querendo há uma defender semana o Gabigol? Falando É que o isso? cara tinha que ir embora do Pois é, Cruzeiro. e pra que você tá Tô há falando uma isso agora? semana. Eu não tô Pra que você tá defendendo. querendo Eu tô justificar falando sobre a uma característica jogada dele. que a bola Eu passou estou raspando na falando trave? sobre a característica dele. Ah, tá. Se você não tem Belíssima capacidade jogada. de entender, Ele cortou e recolha chutou. essa sua insignificância, Raspou abaixa a orelha e me atrás. deixa terminar de Raspou falar. atrás. Nem Se você será não que tem lá no capacidade no de Sopra entender o que Sport eu lá, tô você olha falando, lá. você pode Quantos tentar chutes abaixar a raspou sua orelha e me atrás? escutar. Ô, gente. O negócio é o seguinte, Não. o Gabigol, Não dá pra tecnicamente, de entender. fato, pra jogar num time Tá que gritando ataca com quem, muito montando mais, debaixo da cachoeira? ele é bom jogador, ele não é mau jogador. Isso é vou só- indiscutível. cachoeira, irmão, ei. Indiscutível. Aqui. O ponto é, pra mim não tem nenhum clima pra ele ficar no Cruzeiro. até que Isso não enfim. tem absolutamente Então nada não a ver. precisava vir Tem aqui uma semana que eu tô falando falar isso. que ele fez uma Uma jogada, semana. raspou Não, a gente tava atrás. abordando, é que você não tava prestando atenção no Não programa. tava, não. Mas a gente tava abordando uma entrevista que ele deu recentemente sim. no Podpah, que foi na sexta-feira, você está sabendo? Eu Talvez não você só saiba. sei como eu vi. A gente estava abordando isso e nessa entrevista ele fala: para um jogo dessa forma, eu sou um fenômeno. Fenômeno. E aí eu tô questionando e dizendo e apontando, ó, eu acho que ele é bom jogador, que ele é útil jogando dessa forma. Eu vou dizer o Teve seguinte, um jogo que ele mostra eu vou esperar isso, o Thiago mostra acabar com esse qualidade, discurso dele, mas que ele em já ficou sem momento graça, algum, que ele tá em valorizando o momento jogador pela algum, bola que vai em pra momento fora. algum, eu tô aqui Pra tentando dizer que o responder jogador uma tem que coisa ficar. aqui ao vivo, que eu sou que caô, questionado na rua. Que caô. Ô, Dicinho, aqui, ó. Vou responder Que uma coisa caô. aqui. Eu sou parado na rua, frequentemente as pessoas me perguntam assim: como é que você aguenta o Thiago Fernandes? Eu vou responder pra vocês, porque eu tive essa semana no meu médico e ele me receitou aqui, ó, calmante. Tá aqui, ó. É só você abrir aqui, ó. Coloca 5 gotinhas na mão. Que susto. Aqui, ó. Pronto. Consigo agora aguentar o Thiago por mais uma semana. Mas tem não, prescrição.